Nas vastas planícies da África, onde o horizonte parece infinito e o sol pinta o céu em tons dourados, vive um dos animais mais majestosos e curiosos do planeta, a girafa, símbolo de elegância e adaptação. Ela se destaca não apenas pela altura impressionante, mas também pela forma única como interage com o ambiente ao seu redor. Ao longo deste vídeo vamos mergulhar na rotina desse gigante gentil, acompanhando seus passos tranquilos pela savana, observando como se alimenta, como se relaciona em grupo e como enfrenta os desafios de sobreviver em um dos ecossistemas mais selvagens e fascinantes da Terra. Prepare-se para descobrir os segredos da vida das girafas e entender por que elas são tão importantes para o equilíbrio da natureza africana. A girafa é o animal terrestre mais alto do mundo, podendo alcançar até 6 metros de altura. Esse tamanho impressionante é resultado de milhões de anos de evolução, que moldaram seu corpo para sobreviver na savana africana. O pescoço longo é formado por apenas 7 vértebras, o mesmo número que nós humanos temos, mas cada vértebra é alongada e robusta, permitindo que a girafa alcance folhas inacessíveis para outros animais. Cada girafa possui um padrão único de manchas, como uma impressão digital, que a distingue das demais. Essas manchas não servem apenas para beleza. Elas ajudam na camuflagem entre árvores e arbustos e regulam a temperatura corporal, já que sob cada mancha, há uma rede de vasos sanguíneos que auxilia na troca de calor. Os olhos grandes e expressivos garantem visão ampla, essencial para detectar predadores à distância. Suas pernas longas e poderosas permitem correr a velocidades de até 60 km/h em curtas distâncias, uma habilidade vital para escapar de ameaças. A cauda, com um tufo de pelos na ponta, funciona como um chicote contra insetos, protegendo o animal de incômodos constantes. Tudo na girafa, da altura ao padrão das manchas, é resultado de adaptações que a tornam única e perfeitamente ajustada ao ambiente em que vive. As girafas vivem em regiões da África subsaariana, espalhadas por mais de 20 países do continente. Elas preferem as savanas e áreas abertas, onde árvores como as acácias se destacam e oferecem alimento abundante. O ambiente em que habitam é marcado por contrastes intensos. Durante a estação das chuvas, a paisagem se transforma em um tapete verde, repleto de folhas frescas e flores coloridas. Já na seca, o cenário se torna árido e desafiador, exigindo resistência e adaptação. As girafas aproveitam cada oportunidade para se alimentar e descansar, sob a sombra das árvores, e sua altura lhes permite observar o horizonte, em busca de predadores. Esse habitat não é apenas o lar das girafas, mas também de inúmeras outras espécies que convivem em equilíbrio, formando um dos ecossistemas mais ricos e fascinantes do planeta. A dieta das girafas é composta principalmente por folhas de árvores, especialmente das acácias, mas também inclui flores, frutos e brotos. Sua língua azulada e extremamente flexível pode chegar a 45 centímetros de comprimento, permitindo alcançar galhos altos e delicados que outros animais não conseguem. Essa língua é recoberta por uma camada resistente, que protege contra os espinhos das acácias, tornando possível se alimentar de plantas que seriam perigosas para muitos herbívoros. Uma girafa adulta pode consumir mais de 30 quilos de folhas por dia, garantindo energia para sustentar seu corpo imponente. Curiosamente, elas bebem pouca água, já que obtêm grande parte da hidratação diretamente das folhas. Essa adaptação é vital em regiões áridas, onde fontes de água podem ser escassas. Enquanto se alimentam, as girafas desempenham um papel ecológico fundamental. Ao podarem as árvores e espalharem sementes, ajudam na regeneração da vegetação e mantêm o equilíbrio da savana. Sua forma de se alimentar não apenas sustenta sua sobrevivência, mas também contribui para a saúde de todo o ecossistema africano. As girafas, apesar de muitas vezes parecerem solitárias, vivem em grupos conhecidos como torres. Esses grupos são formados de maneira flexível, sem hierarquia fixa, e podem variar em tamanho de acordo com a disponibilidade de alimento e a estação do ano. As fêmeas costumam permanecer próximas umas das outras, especialmente quando têm filhotes, criando verdadeiras crechas naturais onde várias crias ficam juntas, sob a vigilância de algumas mães. Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência dos pequenos, que são extremamente vulneráveis nos primeiros meses de vida. Os machos, por sua vez, têm um comportamento diferente. Eles passam boa parte
parte do tempo vagando entre grupos em busca de oportunidades de acasalamento. Quando dois machos se encontram, podem disputar território ou o direito de cortejar uma fêmea em combates de pescoço, conhecidos como necking. Nesses duelos, eles balançam o pescoço com força, tentando atingir o adversário com a cabeça. Embora possam parecer violentos, raramente resultam em ferimentos graves. São, na verdade, demonstrações de força e resistência que definem quem será dominante. Esse comportamento social mostra que, mesmo sem uma estrutura rígida como a de outros animais, as girafas encontram formas de conviver e se proteger, mantendo o equilíbrio entre competição e cooperação dentro da savana africana. A reprodução das girafas é marcada por um longo período de gestação, que dura cerca de 15 meses. Quando o filhote nasce, já mede aproximadamente 2 metros de altura e pesa em torno de 100 quilos. O nascimento é um momento impressionante, pois a pequena girafa cai de uma altura considerável, já que a mãe dá à luz em pé. Essa queda, apesar de parecer brusca, ajuda a estimular a respiração do recém-nascido. Nos primeiros minutos de vida, o filhote já tenta se levantar e, em pouco tempo, consegue ficar de pé e dar seus primeiros passos. Essa rapidez é essencial, pois os predadores da savana, como leões e hienas, representam uma ameaça constante. Durante os primeiros meses, a taxa de mortalidade é alta, e apenas uma parte dos filhotes sobrevive até a idade adulta. As mães são extremamente protetoras e permanecem próximas de suas crias, garantindo alimento e segurança. À medida que crescem, os jovens girafas começam a se integrar aos grupos maiores e aprendem a se alimentar e se defender. Uma girafa pode viver em média 25 anos na natureza, e até 30 em cativeiro, caso tenha condições favoráveis. O ciclo de vida das girafas é um exemplo da luta constante pela sobrevivência. É um ambiente selvagem e desafiador. As girafas desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas africanos. Ao se alimentarem das copas das árvores, elas ajudam a controlar o crescimento da vegetação e permitem que a luz do sol alcance plantas menores, favorecendo a diversidade da savana. Além disso, ao mastigarem folhas e frutos, acabam espalhando sementes por grandes distâncias, contribuindo para a regeneração das árvores e para a manutenção da flora local. Sua presença também influencia outras espécies. Muitos animais menores se beneficiam das áreas abertas criadas pelas girafas ao podarem árvores, e aves aproveitam os insetos que são perturbados durante a alimentação. Dessa forma, a girafa não é apenas um consumidor de folhas, mas um verdadeiro engenheiro ecológico, capaz de moldar o ambiente em que vive. Onde há girafas, há equilíbrio e diversidade. Elas são indicadores da saúde da savana africana, e sua ausência poderia causar desequilíbrios graves, afetando plantas e animais que dependem desse ciclo natural. A girafa é, portanto, muito mais do que um símbolo de majestade. É uma peça fundamental na complexa engrenagem da vida selvagem. As girafas, apesar de sua imponência e beleza, enfrentam sérias ameaças na natureza. A perda de habitat é uma das principais causas de sua redução populacional. O avanço das áreas agrícolas e a expansão das cidades diminuem o espaço disponível para que elas vivam e se alimentem. Além disso, a caça ilegal, muitas vezes motivada pelo comércio de peles e pela busca de carne, continua sendo um problema em algumas regiões da África. Outro fator preocupante é o conflito com comunidades humanas. Em áreas onde a população cresce rapidamente, girafas podem competir com o gado por alimento e água, tornando-se alvo de perseguição. Essas pressões fizeram com que, em apenas 3 décadas, a população de girafas caísse quase 40%, levando a União Internacional para a Conservação da Natureza a classificá-las como vulneráveis. Felizmente, existem esforços de conservação em andamento. Reservas naturais e parques nacionais oferecem refúgio seguro, e projetos de preservação trabalham para conscientizar comunidades locais sobre a importância das girafas para o equilíbrio ecológico. Organizações internacionais também apoiam pesquisas e programas de proteção, garantindo que esse gigante gentil continue a caminhar pelas planícies africanas. A conservação das girafas não é apenas uma questão de proteger uma espécie, mas de preservar toda a riqueza e diversidade da savana africana. A vida das girafas é um testemunho da beleza e da fragilidade da natureza. Elas representam não apenas a majestade da savana africana, mas também a delicada relação entre os animais e o ambiente em que vivem. Cada passo tranquilo de uma girafa pelo horizonte dourado da África nos lembra que a grandeza da vida está nos detalhes, na harmonia silenciosa entre espécies e na capacidade de adaptação diante dos desafios.
Proteger as girafas significa proteger todo um ecossistema, garantindo que futuras gerações possam contemplar sua elegância e aprender com sua calma. Ao observarmos esses gigantes gentes, somos convidados a refletir sobre o papel que desempenhamos na preservação da biodiversidade e sobre a responsabilidade que temos em manter o equilíbrio da Terra. Assim, quando o sol se põe sobre a savana e as silhuetas das girafas se destacam contra o céu alaranjado, percebemos que sua existência é um presente precioso, um lembrete de que a vida selvagem é parte essencial da nossa própria história e merece ser cuidada com respeito e dedicação.